Capítulo 2. O pecado da preocupação. O único pecado do qual tive grande dificuldade de me livrar foi o da preocupação. Essa declaração sempre aumenta, porque a maioria das pessoas ainda tem esse pecado e não quer reconhecer que é errado. Jamais tive problema com a mentira. Após ter nascido de novo, nunca mais quis mentir. Definitivamente, não tenho enfrentado dificuldades com ela e nunca tive problemas com outros pecados. Não, a ocasião mais penosa que enfrentei foi com esse assunto preocupante. Vocês conhecem a minha história. Eu nasci de novo no sábado do dia 22 de abril de 1933, às 19 horas e 40 minutos, no quarto da casa 405, na rua North College Street, no Texas. Nunca tive uma infância normal, pois estive acamado. Como eu sempre havia frequentado a escola dominical e a igreja batista durante toda a minha vida, eu possuía uma Bíblia. Costumava ler muitos capítulos a cada semana para que pudesse dizer os que tinha lido, mas eles não diziam coisa alguma. Eu achava que não era para entendermos a Bíblia. Porém, na manhã posterior ao meu novo nascimento, pedi à minha família que me trouxesse a palavra de Deus. Fiquei contente somente por ver a capa, que dizia Bíblia Sagrada. Então, olhei dentro dela. Senti-me feliz apenas por ler o índice geral. Oh, quando você nasce de novo, a escritura inteira torna-se viva e nova para você. Na escola bíblica de férias, aprendíamos a cantar os livros da Bíblia e podíamos executá-los com conhecimento intelectual, mas não significava nada para nós. Quando eu nasci de novo e li os nomes dos livros do Antigo e do Novo Testamento, eles queriam dizer algo para mim. Louvado seja Deus! Quando você nasce de novo e começa a proferi-los de dentro do seu espírito, eles passam a ter sentido. Fiquei feliz apenas por ler os títulos dos livros da Bíblia. O médico tinha me advertido. Você pode partir a qualquer instante. Então pensei, começarei a ler o Novo Testamento, já que meu tempo é limitado. Vou chegar lá apressadamente e descobrir o que me pertence. Abri Mateus e orei. Senhor, antes de começar, prometo-me isto. Eu farei de acordo contigo. Nunca duvidarei de nada que eu tomar conhecimento em tua palavra. E no momento em que eu ler e entender, porei tudo em prática. Cheguei no capítulo 6 de Mateus, versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu estava acompanhando o Novo Testamento porque era mais claro e fácil de dominar. Na página, havia uma nota de rodapé que se referia a Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Havia também uma referência a 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, seja quem for que escreveu a nota, dizia: Deus não quer que você se preocupe com coisa alguma ou esteja ansioso. Eu era apenas um adolescente, tinha 15 anos. Isso aconteceu um pouco antes do meu 16º aniversário. Fala-se sobre preocupar-se. Eu fui ensinado a preocupar-me desde criança. Na verdade, eu era um estraga-prazer. Sabe o que é ser estraga-prazer? Eu era um deles. Minha mãe e minha avó eram as campeãs mundiais de inquietação, e com elas eu aprendi a me preocupar. Ao ficar acamado pela primeira vez, eu tinha 2 médicos. Finalmente, havia 5 estudando o meu caso. Eles não falavam exatamente o que havia de errado comigo. Quando alguém é inválido, pode ficar deitado, imaginando que tudo no mundo está errado com a sua vida.
Ele tem a certeza de tomar conta dos pensamentos sobre o amanhã, porque pode não estar aqui amanhã. Mas eu tinha prometido a Deus colocar em prática tudo o que entender da tua palavra. A Bíblia havia sido luz, alegria e bênção para mim. Porém, quanto mais adiante eu lia, no livro de Mateus, ele se tornava escuro, sem alegria, sem bênção e sem realidade para mim. Então parei para verificar e perguntei a mim mesmo: o que há de errado aqui? O texto de Mateus 6 continuava ecoando. Eu ouvi em meu espírito: você disse que poria em prática tudo o que lesse e entendesse. Querido Senhor, eu disse, se uma pessoa tem de viver como Mateus 6 diz, eu jamais conseguirei. Não posso viver sem me preocupar. Isso é uma parte de mim, assim como minhas mãos e meus pés. Continuei lendo, mas não extraía coisa alguma da passagem bíblica. Era dia 23 de abril de 1933, mas somente em 4 de julho consegui sair do capítulo 6 de Mateus. De nada adiantará continuar a ler a palavra se ela não for alegria e emoção para o seu espírito. Você precisa voltar para onde deixou de andar na luz e começar a penetrar nela novamente. A partir de então, as Escrituras Sagradas serão a luz para você. Creio que a pessoa saiba em que ponto deixou de andar na luz. Alguém dirá: não, eu não sei. Agora pare de mentir a esse respeito. Em primeiro lugar, arrependa-se por ter mentido. Sei que você sabe, porque eu era como você. Eu tentava criar desculpas para mim mesmo, mas o Senhor não me escutava. Então tive de voltar ao 6º capítulo de Mateus e seguir o caminho correto. Com isso, a Bíblia tornou-se luz para mim de novo. Nunca me esquecerei do dia 4 de julho de 1933. Tinha vivido uma série de lamentações e chorado o dia inteiro, pois tinha convicção de que não podia fazer o que Mateus 6 orientava. Senhor, queixei-me, se temos de viver assim sem nos preocupar, devo desistir agora. Nunca agirei como um cristão. Eu estava sentindo pena de mim mesmo. Não conseguia viver como a Bíblia orientava. Além disso, eu estava morrendo e queria culpar Deus por tudo. Eu disse: Senhor, tu não tens feito coisas boas para mim. Aqui estou, com apenas 15 anos e tenho de morrer. Assim me disse o médico. Tu sabes que tenho sofrido fisicamente durante minha vida. Nasci prematuro e com um coração deformado. Então falei: olha o fulano. Nomeei certo garoto que começou a estudar comigo na primeira série e morava a algumas quadras. Usa boas roupas, tem dinheiro e saúde, e eu sei como ele conquistou sua renda. Continuei: ele não deve fazer isso, pois é ilegal. Jogar na parte dos fundos da farmácia. Ele atrai outros para lá. É apenas um adolescente. Isso também é contra a lei. E os outros garotos perdem todo o dinheiro. Daí ele consegue dinheiro, roupas, saúde. E eu nunca fui maldoso como ele. Tu sabes, Senhor, que sempre fui muito bom. Claro que, debilitado como sou, não posso fazer muita coisa errada. Jamais fui mal como ele. Disse mais: o Beltrano. Mencionei um rapaz que morava no final da minha cidade, o qual havia ingressado no colégio comigo na primeira série. Ele tem dinheiro, roupas novas e possui até um automóvel. Não era pouca coisa um adolescente ter um carro em 1933. Eram felizardos os que tinham uma bicicleta naqueles dias de depressão. Falei ainda: ele está correndo por aí em um veículo seminovo, e eu sei como ele conquistou verba para essa aquisição. Seu irmão contrabandeava bebida alcoólica, e o Beltrano investe em seu carro dinheiro oriundo de atitudes ilícitas. Nunca fui maldoso como ele. Contava ao Senhor tudo sobre essas outras pessoas, mostrando-lhe que eu não era um contrabandista nem um jogador. E tu sabes, eu dizia, que nunca fui tão mal como esses camaradas. Não possuo boas roupas, não tenho saúde e estou à beira da morte.
E tu foste melhor com eles, que são maldosos, do que comigo? Pobre de mim. E começava a chorar mais. Continuei. Agora fui salvo, nasci de novo e tenho de parar de me preocupar-me, mas sei que não consigo. No início eu estava a ponto de morrer, mas sentia-me disposto a ter preocupação até a morte, tentando descobrir o que havia de errado comigo. Na minha condição, dá para imaginar que se tem qualquer doença existente no mundo. Agradeço a Deus pelo Dr. Robson, um dos meus médicos que enfim veio até mim, sentou-se à minha cama, aproximadamente um mês depois, e disse-me exatamente o que havia de errado com meu corpo. Se eu estivesse aqui pregando contra o fumo, muitas pessoas pulariam e gritariam: "Louvado seja Deus!" Isso é verdade, irmão. Pregue. Porém, o pecado da preocupação é pior do que o que do fumo. O Altíssimo não quer que você fique preso a um costume, mas o hábito da inquietação é pior do que o do tabagismo. Médicos disseram-me que há mais pessoas doentes e já mortas em hospitais e instituições que tratam problemas mentais por causa da preocupação do que por qualquer outro motivo. A perturbação acabará com o seu viver. O fumo terminará apenas com uma metade da sua vida e fará com que você cheire mal enquanto estiver morrendo. No entanto, a intranquilidade matará você. Uma vez que você começar a pregar dessa forma em relação aos hábitos corriqueiros das pessoas, elas começarão a sentir pena de si mesmas. Elas julgam que Deus não as está tratando de forma correta, que o pastor não está lidando com elas adequadamente. O mundo está cuidando delas como deveria. Seu irmão não está assistindo-lhes como desejam e nada está bem. Então, vivem lamentando-se assim como eu vivi. Que luta enfrentei naquele 4 de julho de 1933. Às 6 horas da manhã, mamãe estava em minha cama tentando confortar-me novamente. Eu disse-lhe: "Mãe, se alguém apenas quiser viver, isso ajudará em alguma coisa? Quero dizer, se somente quiser viver." Ela me respondeu: "Bem, isso já equivale a 50% da batalha." Fiz um pequeno ajuste dentro de mim e falei-lhe: "Bom, tenho o equivalente a essa porcentagem agora. Deixarei isso de lado e tratarei de cuidar da outra metade." No minuto em que eu disse isso, algo dentro de mim falou: Mateus 6. Foi o Senhor, e eu soube o que ele queria dizer. Voltei a essa passagem bíblica e li. Após terminar a leitura do versículo 34, disse: "Tudo bem, Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo por ter ficado inquieto e prometo-te neste dia que nunca mais me preocuparei novamente, ainda que eu viva por muito tempo. Declaro-te hoje que jamais ficarei desencorajado de novo. Dou-te minha palavra, que em ocasião alguma irei abater-me." Graças a Deus não me deprimi mais e tive maravilhosas oportunidades. Comecei a praticar tudo isso quando eu ainda era um adolescente. É fácil quando se começa cedo na vida. É difícil quando se é mais velho, porque a pessoa já percorreu determinado caminho há muitos anos. A maior facilidade para mim agora. No início foi complicado, mas recusei-me a ter preocupação. Eu não possuía conhecimento acerca da cura divina até então, pois não tinha avançado bastante na leitura das Sagradas Escrituras. Nem havia lido a passagem bíblica contida em Marcos 11, 23 e 24. Dessa maneira, eu realmente não sabia que poderia ser restaurado. Minha condição física era debilitada e parecia que eu ia mesmo morrer. Não somente estava acamado, mas também sofria 3 e 5 ataques apopléticos por dia. Meu coração parava e eu pensava que ele não mais começaria a bater de novo. Eu lutava para permanecer vivo, com toda a garra do meu ser. Pouco a pouco, todo o verniz da minha cama diminuiu.
até a ponto de a madeira ficar nua, de tanto me agarrar a ela. Você se prende a tudo quando tem de ficar no leito. Logo no meio de um desses ataques, eu me soltei. Entreguei tudo a Deus. Caí de volta no meu travesseiro e disse: deixa pra lá. Sei para onde vou de qualquer maneira. Nunca mais tive problemas com medo. Ainda padecia com alguns ataques, mas eles não me incomodavam mais. Lancei aquela ansiedade sobre o Senhor. Então comecei a viver assim, despreocupado. Jamais li um livro sobre o assunto, mas constatei-o somente na Bíblia.